Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui e dizer que para mim é uma alegria enorme, né, de receber o convite, ainda mais de uma pessoa tão especial. E estou muito feliz e também emocionada de estar aqui, porque eu sei que esse convite também não foi fácil, porque exige coragem, tá? De vir aqui também e falar um pouquinho sobre a experiência dela, né? Eu sou a Helenice, psicóloga clínica, mas antes de ser psicóloga, eu sou filha, tenho 45 anos, sou casada há 26 anos. Essa é a minha família. Hoje eu trouxe as fotos dela, porque como nós estamos no mês da família, eu queria apresentar para vocês a minha filha mais velha, eu, meu filhinho de 10 anos, meu esposo e minha filha do meio. Eu tenho um filho temporão de 10 aninhos. Minha filha mais velha tem 23 anos, vai fazer 24, e minha filha do meio tem 21 aninhos. Bom, e aquele ali, aquela última foto, é toda a minha família, meu pai, minha mãe, meu sogro, minha sogra, meus sobrinhos, meus irmãos, em um evento de família. Família é projeto de Deus, né? Família é bênção. E então, mais feliz ainda eu estou por estar aqui neste tema tão precioso. E eu espero contribuir bastante para o conhecimento de vocês de uma forma mais técnica com relação à depressão e os impactos dela na família. Então, como eu disse, eu sou psicóloga clínica, atuo na área com adolescentes e adultos há 10 anos. Tenho um consultório ali no Edifício Copa, no centro de Cuiabá. Amo o que eu faço. Eu vejo que isso é um projeto de Deus na minha vida. E é o que faz sentido para mim também. Porque Deus me deu várias habilidades. E algumas delas é acolher e escutar, que é uma das coisas fundamentais que um psicólogo precisa ter. Então, o tema de hoje é depressão na família. E depressão é uma doença muito conhecida e muito séria. Mas por mais que ela seja muito conhecida, muitas vezes de ouvir falar, de ter experiência em algum caso da família, ela também é difícil de ser diagnosticada. Não é tão fácil e não é tão simples. Até porque existem vários preconceitos também com relação à doença mental. E a depressão, ela se classifica dentro de um quadro de uma doença mental. E é sério, é paralisante muitas vezes, ela mobiliza toda a família, ela mobiliza os amigos, ela mobiliza a sociedade, ela mobiliza a comunidade em que a pessoa está inserida. Então, ela é séria. E ela é séria porque também traz muitas consequências, inclusive a própria vida, né? Mas em uma doença tão séria assim, ainda é tão difícil muitas vezes de ser diagnosticada, por que será? Novamente, porque ainda existe algo do estigma, algo do preconceito, né? Que acredita que a depressão é mimimi, que acreditam que a depressão é frescura, que acreditam que a depressão é falta de Deus, é falta de fé. E a gente tem visto aí que a depressão ela não escolhe pessoas. Ela não escolhe gênero, raça, ela não escolhe cor, ela não escolhe classe social, ela não escolhe religião. É a depressão. E o que causa tudo isso, né? Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre tudo isso, né? Entrar em cada uma dessas situações, para que vocês possam entender o quanto que a depressão impacta a família e quanto que a pessoa deprimida é impactada com a doença, né? Para que nós, como uma comunidade, como uma família em Cristo, né, possamos acolher quem está sofrendo com a depressão, tá? A depressão ela tem várias reações. Uma delas é as reações fisiológicas,
que ataca o próprio organismo, né? Aí nós temos alterações do sono, alteração do apetite, perda ou ganho de peso, dores e desconfortos, alterações neuroquímicas no cérebro. Então, a pessoa deprimida, geralmente, ela começa a ter insônia, ela começa a não conseguir dormir, ela deita a cabeça no travesseiro e a sua cabeça não para de pensar, e geralmente os pensamentos são muito negativos, são pessimistas. E por mais que ela tente fazer o controle disso, ela não consegue. É mais forte do que ela. Porque aqui nós estamos falando de uma doença que ataca a parte do cérebro, a neurobiológica, né? Que é a parte dos neurotransmissores, a neuroquímica, tá? Nós vamos falar de adrenalina, noradrenalina, dopamina. Então, são todos esses transmissores que são afetados com a depressão. E aí ela precisa de tratamento. Além das reações fisiológicas, nós temos as reações emocionais. Então, o fisiológico, muitas vezes, você vai perceber, que nem eu falei, com as insônias, né? Alteração do apetite, às vezes eu deixo de fazer umas coisas, não quero mais fazer, vou me isolando, vou ficando mais quieta. E aí, as reações emocionais? Que muitas vezes não é tão visível assim, né? Às vezes eu sinto sozinha. Quando começa o outro perceber, já está num estado já mais avançado do caso, né? E quais são as reações emocionais? São várias. Eu trouxe algumas aqui para vocês terem uma breve noção. As mais conhecidas. Sensação de tristeza profunda, e entendendo que depressão é diferente de tristeza. Tristeza, você tem uma causa, você sabe o porquê da tristeza. A depressão, não. Você desconhece o motivo. A tristeza, ela é passageira. A depressão, ela é duradoura. A tristeza passa. A depressão fica e paralisa. Nós temos vários casos aí de atestados em trabalhos, nas escolas, por depressão. Irritabilidade, que é um outro sintoma emocional que acomete quem está deprimido. A pessoa ela muda o humor. A depressão ela é uma doença do humor, então ela afeta o seu humor. A irritabilidade ela acaba ficando muito presente. Eu me irrito com facilidade. Ansiedade, minha cabeça não para, os pensamentos ansiosos, né? Eu fico só com aquele pensamento pessimista, pensando só no amanhã o tempo todo. E uma angústia que eu não sei explicar, aquela dor ali dentro do peito, que vem de uma hora para outra e eu não sei falar por quê. Não tem um motivo, parece. Nem a pessoa que sente, ela consegue explicar. A desesperança, que eu vejo que é um dos piores também, sintomas da depressão. Porque a desesperança faz com que você não tenha a esperança de que vai ficar bem. E aí eu enxergo um fim trágico, muitas vezes. Perda da motivação e energia. Eu já não sinto mais vontade de fazer as mesmas coisas que antes. Eu não tenho mais vontade de sair com os meus amigos. Ir para a escola é uma dificuldade. Ir para o trabalho é penoso, doído, cansativo, sofrido. Já não vou mais. Às vezes eu deixo até de ir na igreja com aquela frequência que eu costumava ir. Dificuldade de concentração e memória fica prejudicada. Isolamento social, eu me isolo das pessoas, eu quero ficar quietinho, escondido debaixo do meu cobertor, no meu quarto, deitado na minha cama, com a luz muitas vezes apagada, sem ter ninguém falando comigo. Pensamentos de morte, que é diferente de ideação suicida, passa na minha cabeça pensamentos, mas ainda assim não tem nada planejado, os pensamentos, até chegar a um nível onde eu começo a planejar, aí nós estamos falando da ideação suicida, eu tenho tudo planejado, eu sei quando, eu sei o que eu vou fazer, como eu vou fazer, de que forma eu vou fazer. Pode passar. Sensação de incapacidade, desamparo. Parece que eu desaprendi a fazer as coisas.
Parece que eu não consigo mais fazer, eu não tenho mais forças para fazer, eu não quero fazer e eu não sei fazer mais. É essa a sensação que eu tenho. Descuido com a aparência muitas vezes, a pessoa deixa de se cuidar, não tem mais vaidade. Os acessos de raiva, que é uma outra questão do humor que aparece. Muitas vezes eu tenho vários acessos de raiva no mesmo dia, né? O futuro aí parece trágico, porque eu não vejo esperança. Eu tenho a desesperança ali comigo. Parece que me falta acreditar que vai ficar tudo bem. Por quê? Porque a lente da depressão, ela intensifica os problemas e faz com que enxergamos os defeitos. A gente não consegue acreditar que as coisas podem mudar, porque a gente vê as coisas de forma distorcida. A depressão, ela altera o modo de pensar da pessoa, de ser e de viver. Ela se transforma numa pessoa totalmente diferente daquela que você conhecia. Ela muda. E não é porque ela quer. E muitas vezes, essa pessoa, ela acaba não sendo vista com esse olhar de cuidado de que a doença está instaurada. Mas eu acabo esquecendo de olhar para ela e julgo e condeno. Por que você não está fazendo mais as mesmas coisas? Por que você não está indo para a escola? Por que você não acorda cedo? Você está acordando muito tarde. Por que você está dormindo nesse horário? Por que você não está comendo? Ou porque você está comendo demais? Eu só brigo e às vezes eu esqueço de olhar o que está acontecendo. Calma. Eu preciso perceber que alguma coisa mudou ali. E quando você começa a perceber, é porque já está há muito tempo instaurado. Porque é difícil de perceber. Até a pessoa que sofre com a depressão, ela tem dificuldade de entender o que está se passando com ela. Ela demora a perceber que algo está estranho. E quando ela reconhece que não está bem, ela precisa de muita coragem para chegar para alguém e falar que ela não está bem. Mas ela não sabe explicar o que ela tem. O mundo é cinza, ela não tem vontade de fazer as coisas, ela não tem energia, porque o esforço que ela faz para levantar da cama dela e ir até o carro para ir para a igreja, ou para ir para um trabalho, ou para ir para a escola, é muito difícil. É muito difícil, gente, vocês não têm noção, é muito difícil. Existe uma lentidão até no falar, no consultório, é notório, você percebe, dependendo da intensidade. A sessão de 1 hora, ela tinha que ser umas 3, 4 horas para ela falar uma quantidade do que ela precisava. Não é porque ela tem muita coisa para falar, é porque ela demora para falar. É porque é difícil até para falar. E é assim, lento. Como é que você está hoje? Não sei. Existe uma latência na resposta. Às vezes, essa lentidão vai no andar, no fazer as coisas. E aí, o outro que não consegue enxergar, está lá. Gente, mas você está devagar demais. Não dá para ir mais rápido? Por que até agora você não lavou a louça? Ou você não conseguiu limpar a casa ainda até este momento? Não deu conta de cuidar dos filhos, organizar a casa? Por quê? Porque falta energia, falta motivação. Porque a depressão, ela suga tudo isso. Então, ela mexe com você, com as suas emoções, com o seu modo de vida, com o seu jeito de olhar para a vida. O mundo, ele deixa de ser colorido, ele passa a ser cinza. Parece que perdeu a graça, perdeu o sentido, nada faz sentido mais. É muito triste, é muito doído. E quem vive tudo isso, muitas vezes, vive sozinho, porque nem tudo consegue contar. Porque é difícil de compreender. Até ela tem dificuldade de compreender.
até a pessoa não consegue entender o que está se passando. Então, ela tem dificuldade de falar. E ao falar, como o outro vai receber? De que forma que o outro vai me ouvir? Será que ele vai conseguir me escutar? De fato? Vai conseguir enxergar que eu estou doente? Que talvez eu preciso de ajuda? Né? Pode passar? A depressão, ela atinge todas as pessoas de várias idades. Então, além de todos aqueles sintomas físicos e emocionais, a gente também pode falar de formas como ela se manifesta. Por exemplo, nos homens, a gente encontra formas diferentes. Eles demoram muito mais para reconhecer que não estão bem, né? Porque os homens têm uma dificuldade até para ir no médico normal, né? Imagina reconhecer que precisa de uma ajuda psicológica ou de um psiquiatra. É muito mais difícil, né? Então, os homens, eles demoram mais para reconhecer, eles têm uma dificuldade maior do que as mulheres para admitir que não estão bem emocionalmente. E aí, o que acontece, né? Eles podem se tornar mais calados, muitas vezes eles ficam isolados, deixam de conversar aquilo que conversavam antes, ficam mal-humorados, ficam irritados e, às vezes, também têm acessos de raiva, tá? E acaba sendo grosseiro, agressivo no jeito de falar. Pode também ter aí propensos ligados à bebida, né? E os idosos? Os idosos também têm uma forma específica de manifestar a depressão. Os idosos, eles ficam mais chorosos, mas eles choram sozinhos, não são de desabafar com outra pessoa. Eles começam a refletir muito sobre o que fizeram da vida, sobre o que deixaram de fazer, que legado eles estão deixando, né? E isso já faz parte do desenvolvimento, mas quando a depressão instaura no idoso, isso fica muito mais forte. Se ele deixou ou se ele se culpa por algo que ele deixou de fazer ou que ele fez no passado, se intensifica ainda mais num quadro depressivo. E aí nós temos novamente uma depressão no idoso silenciada. Você vai perceber porque esse idoso está emagrecendo. Geralmente o idoso emagrece, tá? Ele vai perdendo peso e ele vai deixando de cuidar da própria saúde. Se ele precisa fazer um tratamento medicamentoso, ir ao médico, ele deixa de ir, ele deixa de tomar o remédio, tá? De alguma forma ele deixa de cuidar de si e aí o risco, a mortalidade é maior. Então a gente tem que estar atento aos nossos idosos também. E com a criança e com o adolescente, o que acontece com eles, né? Também manifestam de forma diferente. A criança continua brincando, o adolescente muitas vezes se isola, a criança continua brincando, mas você percebe que ela vai ter um temperamento diferente. Ela também fica mais irritada, ela fica mais agressiva, ela apresenta comportamentos diferentes do habitual. E às vezes comportamento de risco, maus comportamentos. Geralmente a escola é a primeira a sinalizar isso. A escola manda mensagem para os pais para avisar que alguma coisa está acontecendo, né? Essa criança ela está batendo muito no coleguinha, ela está agressiva na escola, ela não tem feito as tarefas, tá? Prejudica, né? Então, assim, afeta a área escolar também, o desempenho dela. E no adolescente, a mesma coisa. Além de tudo isso, a gente tem o retraimento social. Eles se isolam, ficam dentro dos quartos, né? Geralmente no celular. Geralmente olhando vídeos que trazem ainda mais tristeza. Muitas vezes TikToks, né? Dramáticos, que faz com que intensifique ainda mais aquele sentimento de tristeza profunda que ele está sentindo naquele momento. Ele também apresenta maus comportamentos, muitas vezes é agressivo ou não, deixa de comer ou não. Não dá para a gente falar, é isso que acontece. Porque a depressão se manifesta de forma diferente para cada uma das pessoas. Mas os sintomas são esses. E uma outra coisa que acontece aí também é a questão da autoimagem. Principalmente na fase da adolescência, que nós estamos num processo de construção de identidade,
o adolescente ainda está construindo a identidade dele, aqui, autoestima, autoimagem, autoconceito são muito importantes. É isso que vai dar segurança para eles no futuro, é isso que vai trazer recursos para eles enfrentarem alguns tipos de bullying que acabam sofrendo, lidar com situações de adversidade, lidar com frustração. Só que aqui fica prejudicado. E aí esse adolescente, ele se abala. E às vezes a gente acha que ele se abala por qualquer coisa. Mas é porque ele está machucado, ele está ferido, ele está doente. Ele precisa de cuidado. Então ele está mais sensível, ele se afeta, é como se fosse um alvo. Tudo acerta ele de cheio. É uma cara atravessada, é uma resposta mal dada, é um jeito de falar mais alterado. Esse adolescente já se fecha, se tranca no quarto e ficou por ali, né? E também há um alto índice aí de usos e abusos de álcool e droga, tá? Comportamentos de risco também, imprudentes, tá? Tudo isso aparece agora. Pode passar. E o que causa, então, a depressão, gente? Esse é um mistério que a ciência também ainda não traz uma resposta objetiva. Assim como a depressão se manifesta de várias formas para várias pessoas, né? Se a Aline teve depressão, vai ser diferente se eu tiver depressão, se Patrícia tivesse depressão, vão manifestar de forma diferente. Assim acontece com as causas da depressão. Não tem uma causa específica, pode ser várias. E os estudos trazem aí que eventos muito estressantes pode ser um causador, um gerador da depressão. Um luto, um acidente traumático, uma doença, tá? A perda de um animal de estimação, isso pode causar depressão. O luto mal elaborado, enfim, uma doença que pode impactar a sua vida. Algum evento que possa mexer com a sua rotina de tal forma que te desorganiza de um jeito que você não dá conta de pensar de forma diferente. Isso pode ser um motivo para gerar uma depressão. O fator genético também é outro motivo, né? A gente tem uma carga genética aí que nós trazemos, né? E ela é forte, tá? Então, provavelmente, cada um de nós tem uma carguinha genética aí de passados, né? O que faz a diferença é que às vezes são ativados e outros não são ativados. E o que pode ativar? Os eventos estressantes. Pode ser um ativador dessa carga genética aí, por exemplo, tá? Então, o fator genética, né? Ele é um fator importante. Às vezes tem um caso de depressão, quando você vai investigar a família da avó era depressiva, tinha casos de bipolaridade, tinha casos de outros tipos de transtornos. Aí quando você vê, não é algo de agora, é algo de uma genética, algo que já vem de uma família. E o que mais? O desequilíbrio biológico. Aí a gente está falando da questão dos neurotransmissores. É um desequilíbrio no cérebro. Eu preciso cuidar disso. Então não é só fatores estressantes, tem um desequilíbrio aí que eu preciso olhar. E às vezes vai precisar de um tratamento mais agressivo. Nem sempre um tratamento como uma psicoterapia vai ser suficiente. E a gente precisa também avaliar tudo isso. Qual o impacto disso na família? Nós até agora estávamos falando do que ela traz, né? Dos sintomas da depressão, de como vive, de como vê, de como sente uma pessoa que está em depressão. E a família? Como fica a família? A família que tem essa pessoa inserida. Como que isso impacta na família? Começa pelo diagnóstico, né? Vamos pensar assim. O diagnóstico é o boom. Ninguém quer um diagnóstico assim, né? Porque é difícil de lidar, eu não sei como fazer. É difícil, eu tenho que lidar com isso, eu não sei como agir, eu não sei como lidar com essa situação.
O que eu preciso fazer? E às vezes é de difícil compreensão. Como que pode ter acontecido isso? Então, lidar com o diagnóstico envolve aceitação. É um processo de luto aí, tá? De aceitar também esse diagnóstico, que é difícil, a família toda sofre, não só quem está ali com o diagnóstico, mas a família que está recebendo esse diagnóstico também. Que a família vai ter que aprender a lidar com essa pessoa que está sofrendo. Fala, Aline. Bom, no meu caso, eu estava contando para a Helenice, enquanto a gente estava conversando sobre isso, para mim foi muito difícil, porque foi em 2018, quando eu tive uma parada respiratória, e aí a gente foi investigar o porquê dessa causa dessa parada, né? E aí eu fiz todos os exames possíveis e não tinha assim uma alteração que explicaria o que de fato estava acontecendo, né? E aí depois de fazer esses exames, o cardiologista viu, ele falou: olha, você tem uma pequena arritmia, mas que provavelmente está sendo causada por esse processo, né, de provavelmente depressão e ansiedade. E aí ele falou: olha, eu vou te encaminhar para um psiquiatra. E quando ele falou isso, a minha vontade era assim de levantar daquela cadeira e falar: olha, louco, é você. É uma sensação muito, muito ruim mesmo, assim, mas eu não sou louca, eu não estou inventando isso. E você não sabe como me explicar também. E eu lembro que foi muito difícil para os meus pais também, né? Falar: não, minha filha não vai no psiquiatra, minha filha não é louca. Então, a gente tem muito essa ideia de que a psiquiatria, né, essas coisas são coisas de pessoas loucas mesmo. E aí eu falei: não vou no psiquiatra. Meus pais concordaram comigo, a gente vai procurar outras coisas e tudo mais. E aí passou um tempo, eu piorei assim muito, muito, muito rápido. E quando chegou assim no ápice, que nós vimos que eu precisava realmente de ajuda, foi quando eu comecei a ter já, acho que não foi ideação suicida já. Porque eu já tinha planejado como eu iria me matar. Então, quando eu compartilhei isso com os meus pais, né, e chegou assim num nível que eu não aguentava mais de dor, era assim uma dor que eu não sei explicar como era a dor, mas quando eu comecei a mesmo ter essas idealizações suicidas, compartilhando com os meus pais, e aí nós vimos que era realmente necessário procurar uma ajuda para ter um diagnóstico, né? E quando esse diagnóstico veio, foi uma bomba, porque veio cheio de não conhecimento do que era aquilo, muitas causas, no meu caso, foram muitos fatores biológicos, fatores de causas estressantes e várias coisas. Então, foi muito difícil também aceitar o diagnóstico. Foi muito, muito complicado mesmo. E acho que todo o tempo de terapia foi realmente lutando contra aquilo, tentando não ser definida por aquilo, né? E entra muito que a Helene falou sobre a questão da identidade. Você se identifica tanto com a doença que é como se você fosse a própria doença, né? Então, todas as vezes que alguém me perguntava, eu não falava eu tenho depressão. Eu falava eu sou depressiva, como se aquilo que me definisse, aquilo fizesse parte da minha identidade. Então, esse processo de procurar ajuda, né, e principalmente quando veio a bomba do remédio, aí ainda que ficou mais complicado, mas acho que cada caso é um caso, né? No meu caso, eu precisei muito da ajuda das medicações e que também foi muito difícil quando eu comecei a tomar, porque o seu corpo nunca recebeu aquilo, né? Então, eu lembro assim que eu dormia quase 24 horas por dia e acho que esse é um dos motivos também que eu já escutei muitas pessoas falando que desistiram do uso de remédios, mas é uma coisa que passa, né? Até o seu organismo se acostumar. E então assim a questão do diagnóstico e de aceitar a ajuda que eu precisava de um tratamento com um psiquiatra e com uma psicóloga foi muito difícil. Não é fácil mesmo.
não é fácil você sentar numa cadeira de um psicólogo e contar sobre sua vida para uma pessoa estranha que você nunca viu na vida, né? Você não sabe como que ela também vai receber tudo isso e o que ela vai falar para você, né? Que é a nossa preocupação também hoje, né? Mas o diagnóstico, então, é isso aí, essa bomba, né? O que eu vou fazer com tudo isso? Como eu vou aceitar isso? Como eu vou lidar? E aceitar, gente, nem sempre é concordar, não. Eu preciso aceitar que tem a doença para eu aceitar o tratamento. Porque se eu não aceito o tratamento, demora muito mais para eu conseguir ter qualidade de vida. Porque eu fico lutando com relação a isso, a aceitar. Não tomo a medicação muitas vezes, não tomo no horário certo, deixo de tomar quando é necessária a medicação. Nem sempre é necessário o tratamento medicamentoso, tá? Mas, sim, depressão é uma doença séria e se não for diagnosticado precocemente, a tendência é que você precise de medicação para sair dela, tá bom? E é temporária. Mas então o diagnóstico é essa bomba. E isso é um impacto gigantesco na família, nos amigos, na igreja que está inserida, na comunidade, para todo mundo, porque aquela pessoa que era tão ativa, aquela pessoa que participava de tudo, deixou de fazer as coisas. E aí surge muitas vezes os comentários. Fulano não está vindo na igreja. Fulano está desviado. Fulano parou de fazer as coisas para o reino de Deus, tá? E às vezes a gente faz esse julgamento e nem tem noção do quanto isso impacta quem está sofrendo com a depressão. Porque se essa pessoa está deitada numa cama, não é porque ela quer. Porque cheia de vida, igual o exemplo que a Aline trouxe, cheia de vida na idade que ela estava, você acha que ela queria estar deitada numa cama? Ou ela queria estar participando dos retiros, dos movimentos da igreja, né? Da escola, saindo com os amigos da igreja, enfim. Ela não queria. Mas ela não tinha força para sair dali. Então impacta também porque o isolamento social vem. Essa pessoa não quer fazer mais nada. Então aqueles encontros de família eu deixo de ir, não vou mais. Tá? Os almoços de final de semana muitas vezes é dentro do meu quarto. Eu deixo de ir na casa do fulano, porque meus pais estão indo, e aí meus pais deixam de ir porque não querem me deixar sozinhos. Né? Porque eu também não posso ficar desacompanhada dependendo da situação em que eu me encontro. As alterações na dinâmica familiar também acontecem. Muitas vezes eu estou ali, uma mãe atarefada, tenho criança pequena em casa, tenho um monte de coisa para fazer, e eu já não consigo dar conta da minha rotina mais. Eu não consigo mais dar a assistência necessária, aquilo que é o básico muitas vezes, para os meus filhos. Não é porque eu não quero, porque eu não dou conta. Eu não dou conta de mim, eu não vou dar conta de outra pessoa. E às vezes eu só ainda consigo levantar porque eu tenho aquela pessoa para tomar conta. Porque se fosse só eu só ficava deitada. Muitas vezes é isso que acontece. Eu tenho força pelo outro. Eu tenho força porque isso é importante para o meu pai, para minha mãe. Eu tenho força porque a igreja é importante também para mim. Eu tenho muitos amigos ali. Eu vou. Mas eu estou ali de corpo presente. Então, as alterações acontecem. Problemas de saúde, que nem a Aline falou. Ela fez vários exames, né? Tem gente que começa a ter outros problemas. Diabetes, né? Começa a ter alteração glicêmica. Eu posso ter problemas cardíacos, tá? Tudo isso vai trazendo outras doenças. Sobrecarga emocional. A família fica sobrecarregada. Porque a família aqui, ela está sem saber o que fazer, né? Ela está perdida. Ela está numa situação em que eu preciso ficar em estado de alerta. Eu não sei o que eu faço e o que eu faço pode colocar em risco, porque lembra que eu falei? Às vezes um olhar diferente, uma fala diferente, um pedido, a pessoa interpretou errado ali. Ela distorceu aquilo tudo. Então, a família, de alguma forma, ela acaba se sentindo meio refém de toda aquela situação. A família, ela fica ali naquele grau de sobrecarga emocional que também pode adoecer.
Eu preciso ter um lugar para desabafar. E aí, quando eu tenho um casal, né, um com o outro ali no diálogo, quando eu tenho uma igreja, um pastor para me orientar, os membros para ajudar a orar comigo, para me escutar, né, alivia bastante tudo isso, essa carga emocional. E o sentimento de culpa que também a família sente, tá? Nós, pais, somos as pessoas que mais nos culpamos na vida. Se o fulano caiu, eu me culpo. Se esqueceu a mochila ou a lancheira em casa, eu me culpo. Se não fez a tarefa, eu me culpo, né? A gente se culpa por tudo. Imagina num caso de uma doença. Aonde foi que eu deixei de ver? O que eu deixei de fazer? Por como eu não percebi isso antes? O que foi que faltou? Tá? São os questionamentos que vêm. Os pais se culpam. E a gente precisa olhar para essa culpa. A gente precisa trabalhar isso, porque não tem culpa aí. E também frustração e raiva. Tem um estudo, gente, que fala que as pessoas depressivas são aqueles que mais sofrem dentro da família, né? A família em si sofre sentimentos de frustração e raiva. Por quê? Que nem eu falei para vocês. A pessoa depressiva, ela percebe as coisas de forma diferente. Ela distorce muitas vezes o que está acontecendo. E às vezes, né, você esquece ou está tão habituado com a pessoa do jeito que ela era antes, que você está o tempo todo esperando que ela faça coisas diferentes. E você se frustra por ela não fazer. E às vezes, você fica até com raiva, porque parece que ela não levanta da cama. Como que não levanta? Né? Cara, não está faltando nada, nunca faltou nada. Por que essa pessoa está desse jeito? É assim que a gente tem o hábito de pensar. Mas não é assim, nem tudo tem uma lógica. Nem tudo tem uma lógica. Então, o sentimento de frustração e raiva, ele pode se fazer muito presente no meio da família. Tá? Eu posso ficar frustrado porque eu esperava que ela reagisse de forma diferente. Eu posso ficar frustrado porque eu esperava um outro comportamento. Eu esperava que acabasse logo esse processo, que ela sarasse logo, que não fosse tão demorado. Tá? Isso tudo pode acontecer. Então, a gente tem um diagnóstico, a gente tem um impacto na família, que não é pouco, que é muito grande. E se a gente não ficar atento e prestar atenção, a gente demora para buscar ajuda. Que nem eu falei, a depressão é uma doença silenciosa. Porque ela primeiro sofre ali, e quando ela vai falar, ou quando o outro vai perceber, já está num quadro que muitas vezes eu vou precisar de uma medicação. Porque demorou demais para isso acontecer. E neste caso, eu tenho que buscar ajuda. Então, assim, reconhecendo, percebendo que há algo diferente, mudança de comportamento, você tem notado que está muito diferente do que era, buscar ajuda o quanto antes é a melhor forma de lidar com essa situação. Porque assim você vai trazer qualidade de vida e vai diminuir as consequências drásticas do que a depressão pode fazer na família. Então, a gente tem aí, quando você busca ajuda de forma precoce, mais rápido, né? Você tem uma prevenção do agravamento da doença. Então, às vezes, o quadro é leve. Só as psicoterapias, né? E as atividades auxiliares, uma atividade física, né? Algumas atividades a mais, uma meditação, isso tudo pode ajudar. Mas se demorar muito, aí a gente tem que entrar com os psicotrópicos mesmo, com a medicação. Melhora na qualidade de vida, porque se eu antecipo esse diagnóstico e faço o tratamento correto, as minhas funções não são prejudicadas. Eu não tenho prejuízo social. Eu não preciso deixar de ir ao meu trabalho, eu não preciso faltar à escola, eu não deixo de interagir com a sociedade, com a comunidade, com a minha família. Eu continuo seguindo a minha vida com qualidade. Mas, caso contrário, isso tudo é prejudicado. E aí a gente tem altos números, gente, é gigante, tá? De atestados pelo F. O F, que é a doenças depressivas, do CID. Muitos. Na área da saúde, por incrível que pareça, os profissionais de saúde são os que mais têm atestado médico nessa área da depressão e da exaustão.
tá? E também, buscando ajuda antecipadamente, a gente tem aí uma prevenção do suicídio. Porque, como a Aline falou, quando ela contou, ela já estava com os pensamentos, na realidade, ela estava com a ideação suicida, né? Quando ela foi contar. Olha o tanto que isso é sério, tá? E, às vezes, a impulsividade, muitas vezes, se aquela pessoa tem uma personalidade, né, que a personalidade conta bastante nesse fator depressivo, se a personalidade dela tem um fator impulsividade muito grande, ela não pensa, não tem nada que impede ela de fazer alguma coisa. Ela faz, tá? E às vezes não precisa de muito, gente. É o que acontece na maioria dos casos. Não precisa de muito. Às vezes, cara, a pessoa estava tão bem e de repente ela fez. O fator personalidade também é importante aí. A impulsividade, ela faz esse movimento. Então, buscando ajuda antecipadamente, você evita muitas coisas. Diagnosticar precocemente faz com que você entre com o tratamento correto e você melhore aí a qualidade de vida e começa, né, a tratar e começa a seguir sua vida normal, o rumo dela, que ela precisa seguir. Quem eu devo buscar nessas horas? Né? E eu estou falando de uma forma técnica. A gente vai buscar quem? Profissionais. Profissionais que são capacitados para poder te escutar e para fazer um diagnóstico. Aí nós temos o psicólogo, que sou eu, uma das. E, no caso, a função também, além de um diagnóstico, é trabalhar as questões emocionais. Então, a gente vai trabalhar o que gerou, quais são os movimentos que essa pessoa fez, como ela tem feito os enfrentamentos dela para a vida, né? E aí a gente vai trabalhar essas questões que são principais, porque a forma dela enfrentar as questões emocionais que a aflige é importantíssimo para o quadro depressivo. Então, a psicoterapia ela é muito importante, porque vai sinalizar para ela coisas que ela não tem enxergado. E mudanças de comportamento ocorrem. E o psiquiatra, nessa hora aí, para entrar com a medicação. Por quê? Nós estamos falando de uma doença, não é mimimi, não é frescura, não é falta do que fazer, não é falta de Deus. A gente conhece muita gente dentro da igreja, pastores, inclusive, que já aconteceu isso. Então, isso não é falta de Deus. E o psiquiatra ele vai fazer o quê? Ele vai entrar com essa ação necessária, quando necessária, num tempo determinado, num tempo que pode ser de curto a longo prazo, vai depender do grau, do nível da depressão, do quadro clínico, varia de pessoa para pessoa. Um dos maiores medos hoje é que a medicação vicia. A medicação não vicia se ela for tomada de forma correta, se ela for tomada por um psiquiatra, que for receitado por um psiquiatra, e que ela tenha início com o psiquiatra e término com o psiquiatra. Porque o que acontece na maioria das vezes? A pessoa que vai no psiquiatra uma vez, ela vai, o médico passa a medicação, ele não retorna, porque no primeiro mês ele já sentiu melhora dos sintomas, ele para com a medicação por conta própria, e aí 2, 3, 4 meses depois aparece de novo, buscando tratamento, só que agora muito mais intenso, porque não fez o tratamento da forma correta. E aí, às vezes, uma medicação que eu ia ter que tomar, eu vou ter que tomar 2, 3. Eu vou ter que tomar uma medicação para dormir, uma medicação para controle de humor e uma medicação para a própria da depressão. Então, eu vou ter que tomar um monte de medicação. Então, início, meio e fim, sempre com o psiquiatra. Psiquiatra avaliando, não tem perigo da medicação viciar. Psiquiatra não é coisa de louco. Psicólogo não é coisa de louco. Eu tenho mais pessoas que não sofrem de nada dentro do consultório do que pessoas que têm depressão e ansiedade. Fazer psicoterapia, por exemplo, é autoconhecimento. E a gente precisa ter autoconhecimento hoje. Até para ter enfrentamento, saber como fazer os enfrentamentos, eu preciso me conhecer. Como eu ajo diante disso? Como eu vou agir diante de uma situação? Então, eu vou aprendendo com isso. Então, o psicólogo não é coisa de louco. Pode atender loucos? Pode. Psiquiatra também, né? Mas não é só para quem realmente sofre disso, tá? Então, a busca nem sempre é fácil, principalmente por um psiquiatra,
E aí entra de novo no impacto com a família, né? Porque vamos entrar com remédio, né? Vamos entrar com a medicação? E isso novamente causa outro impacto. Porque eu preciso aceitar que o meu filho ou filha, né, ou minha esposa ou meu esposo vai ter que tomar uma medicação. Que isso também é difícil para mim. Né? E aí é outro processo. Eu tenho que elaborar isso também. Então, eu tive que elaborar o diagnóstico. Agora eu tenho que elaborar a medicação, que não pode fugir do horário e que tem efeitos colaterais em quem está tomando e que muitas vezes eu não sei também como lidar. Porque se eu tenho vontade só de dormir o tempo inteiro, o que eu vou fazer com essa pessoa? Vamos parar de tomar esse remédio, porque esse remédio está fazendo com que ela só durma. Muitas vezes é isso que acontece. A gente fica preocupado nesse sentido. E tudo bem, vocês estão certos de ficar, tem que ficar atentos mesmo, porque muitas vezes tem psiquiatras que passam medicações sem necessidade. Mas nem sempre é assim. Existem excelentes profissionais aí, e a gente tem em todas as áreas. Mas é fundamental, quando é necessário, entrar com a medicação. Como a família pode ajudar? O meu relógio está certo, gente? Aqui é 8h30, 8h40? É isso mesmo? Obrigada. Como a família pode ajudar aí, então, nesse processo todo? E a gente está falando, então, falamos de como é os sintomas, como afeta, né, como impacta, e o que eu posso fazer. Como a família pode ajudar? Primeiramente, reconhecer que a pessoa está sofrendo. Olha, uma das maiores queixas que eu tenho no consultório é a fala de que ninguém escuta o que eu falo. Ninguém entende o que eu estou falando. Acham que eu não acreditam em mim. Acham que eu não estou doente de fato. Então, é uma das perguntas assim, rotineira, uma das questões rotineiras que aparecem no consultório. Tá? Então, reconhecer que a pessoa está sofrendo já é um fator positivo para quem está sofrendo, porque você está validando ela. Ela não está louca, porque esse é o pensamento dela. Eu estou louca, eu não estou louca. Como que eu vou, né? Então, se eu reconheço, espera aí, olha, você não está bem mesmo, minha filha, mas você vai fazer o tratamento e a gente vai estar junto e vai ficar tudo bem, né? Vamos ter esperança, vamos acreditar, vamos ter fé. Isso é validar. Isso é validar, reconhecer que essa pessoa está sofrendo, tá? Ali ela se sente acolhida. Ali ela sente o apoio, porque vocês, família, são as pessoas que vão apoiar. Não diga ou faça qualquer coisa que poderia piorar a imagem pouco satisfatória que a pessoa já tem de si mesma. Ela já tem uma baixa autoimagem, baixa autoestima. E se eu falo para ela, isso é frescura, para de reclamar, né? Levanta daí, se esforça, você não está se esforçando. Ela já tem a sensação de que ela não está dando conta, de que ela está sendo incapaz de lidar contra a doença. Se eu faço esses tipos de questionamento, se eu coloco isso, fica pior, não é? Quer falar, Aline? Eu acho que comigo também aconteceu bastante. Vou falar, porque nós estamos num ambiente cristão, né? Eu acho que a questão da validação aconteceu muito comigo porque eu ouvi muitas pessoas invalidando o que eu estava sentindo, né? Então, eu ouvi muitas perguntas de como, mas você não é crente? Você tem certeza sobre a sua salvação? Que mais? Tantas pessoas, você tem tanto, seus pais te dão tudo que você precisa, para de ser ingrata, por que você está se sentindo assim? Isso é egoísmo da sua parte. Então, foi muito difícil assim, para mim escutar essas coisas. E acho que outra coisa também foi na questão de que eu precisei demonstrar fisicamente problemas para ter uma validação de uma doença mental. Então, eu precisava, por exemplo, ter uma crise, que eu precisava ir para o hospital, tomar uma medicação, para que as pessoas falassem, nossa, verdade, ela está doente, ela precisa de ajuda. Sendo que a ajuda que eu precisava, o que estava causando aquilo era uma coisa emocional, mental, né? Que estava causando um problema físico. E eu sentia muito que só quando eu tinha essa questão física, aquilo lá
validava, tipo, realmente ela está doente. É isso aí. E olha só o quanto que é contraditório, que ao mesmo tempo que existe essa situação de que eu tenho que parece que mostrar que para que o outro acredite, não é só porque o outro acredite, eu também tenho que acreditar, porque também está difícil para mim acreditar nisso. Eu também quero ser tratada não como uma pessoa doente, eu quero ser tratada como uma pessoa normal. Porque se eu for tratada também cheia de não me toques, isso me incomoda. Aí eu deixo de frequentar alguns lugares porque estão me poupando demais das coisas. Então, olha como que é delicada a situação. Isso precisa de uma sensibilidade, da gente estar percebendo tudo isso. Não cobre as pessoas que melhorem repentinamente. Olha só, não dá para ter pressa no processo. É o processo de cada um. Tem gente que a depressão se cura de forma mais rápida. Tem gente que vai por uma vida, né? Tem gente que demora. Tem gente que é mais rápido no processo, depende de cada pessoa, depende da personalidade da pessoa, depende dos mecanismos de enfrentamento dessa pessoa, depende dos fatores biológicos. Gente, depende de várias causas. Lembrando que tem um fator aí biológico também, né? Neuroquímico do cérebro que precisa aí, tá? Demonstre afeto, seja empático com essa pessoa. Não fique julgando, não fique condenando. Esteja presente ouvindo o que essa pessoa possa te dizer. Às vezes ela não quer conselho, às vezes ela quer só desabafar. Quando a pessoa fala, ela se ouve. Às vezes o que ela falou ali, ela bateu nela e já fez uma reflexão naquele momento. Ela não precisa muitas vezes que você fique falando, orientando o tempo todo. Ela só precisa de alguém que possa acolher o que ela está sentindo e o que ela quer falar naquele momento. Então é necessário que às vezes a gente precise ser ombro amigo, sabe? Escutar o choro dessa pessoa, escutar ela falar, estar ali com ela, segurar na mão dela. Estou com você, nós estamos juntos, vamos passar por tudo isso, vou orar contigo neste momento, né? Não julgue, que é o que a gente falou. Incentive o tratamento, vamos, né? Vai fazer bem para você. Vamos fazer atividade física, se você quiser, eu começo junto com você, vamos juntos. Promova um ambiente saudável, porque não adianta também ter um ambiente que é em casa, que é totalmente desestruturado, né? Cheio de brigas, cheio de confusões, e aí essa pessoa está recebendo tudo isso. Então, o ambiente ali que ela está inserida, ela também tem que ser saudável. Senão, continua sendo adoecedor. Aí a gente faz todo um processo, ela vai para a psicoterapia, né? Essa pessoa vai para o psiquiatra, trabalha com a medicação. E o ambiente em casa, muitas vezes, não é o melhor ambiente possível para um tratamento. Então, tem que promover esse ambiente saudável. E aí, o que a gente pode fazer? Sempre a gente pode fazer alguma coisa. Quem sofre com a depressão precisa de fazer uma atividade física, precisa, né, muitas vezes, de uma psicoterapia, e precisa ter uma rede de apoio à família, à comunidade, à igreja em si, essa rede de apoio. Eu preciso ter liberdade, muitas vezes, de conversar com o meu líder espiritual, né, de conseguir chorar para ele, conversar com ele, me abrir com ele e se sentir acolhida. E nós temos, então, a igreja como família em Cristo aí, né? E vários materiais hoje, dentro da ciência, já têm comprovado o quanto que a fé é importante no processo de tratamento para qualquer problema de saúde mental. A neurociência ainda não trouxe especificamente, mas já tem vários estudos falando de sinais no cérebro de quando a fé é exercida e sinais no cérebro onde trabalham as emoções, a esperança. Então, a fé ela é um fator importante para qualquer um de nós. Mas imagina para quem tem a desesperança, né? Que é um dos fatores aí de sentimento que a depressão causa em nós. Desesperança. Eu não tenho esperança com o futuro. Eu não faço
planos para o futuro. Eu não espero nada do futuro. Muitas vezes, o plano que eu tenho é aquele da ideação. Não é de terminar alguma coisa, não é de começar alguma coisa, não é de dar continuidade a nada. Não faço planos. Até as tomadas de decisões aí está totalmente comprometida em quem tem depressão. É muito mais difícil. A gente até orienta, inclusive, que muitas vezes acontece, vou sair do meu trabalho, não dou conta mais. Vamos primeiro começar o tratamento, vamos acalmar, né? Vamos tratar, depois você toma essa decisão. Porque a tomada da decisão naquele momento, ela está totalmente comprometida pelo fator emocional. Eu não tenho motivação, eu não tenho energia, eu não tenho vontade própria de ir. Então, eu quero que não faça mais nada, não vou deixar de ir mesmo. Então, nesse momento, não é hora de tomar decisões, né? Então, nessa doença, a gente percebe que quanto mais cedo diagnosticar, é melhor, né? A fé é um aliado muito importante para o tratamento, porque ela vai trazer de volta a esperança, porque já é comprovado que quem acredita, que tem uma religião que utiliza a espiritualidade, já é comprovado isso. Tem esperança, tem conforto, se sente acolhido, tá? Consegue ter forças para lutar. Isso pode ser um aliado. Mas a gente também tem uma outra situação bem delicada, que muitas vezes a igreja também pode exercer o outro papel, que eu não posso deixar de falar aqui, que é o papel de julgar. E aí a gente tem que ter consciência disso, né? Porque ao invés de ajudar nesse diagnóstico logo precoce, eu posso acabar contribuindo para que essa depressão ela possa ficar cada vez mais intensa e grave, se eu não reconhecer que essa depressão também existe. Então, a igreja tem um papel fundamental aí, né? A Deus, a fé, a religião, traz esperança, traz acolhimento, traz empatia, e é nisso que a gente tem que se apegar. É isso que nós temos que ser, essa família que acolhe, que é empática, que não julgue, que está pronto para escutar o teu membro que está sofrendo, que está preparado para orientá-lo quando necessário, né? E até para aconselhar. Meu irmão, você precisa procurar ajuda profissional também. E aqui a gente faz a parte espiritual e lá você vai fazer o processo de tratamento necessário. Um psicólogo chamado Jung, ele trabalha essa questão da religião dentro da psicologia. Tem vários profissionais, vários psicólogos, vários estudiosos que trabalham aí a religiosidade, a espiritualidade também relacionada à psicologia. E ele fala que as vivências espirituais não podem ser confundidas com os quadros das psicopatologias. Está faltando um D ali, tá? Por outro lado, as afecções psicopatológicas não podem ser consideradas vivências espirituais. Cada um no seu lugar. Porque se eu desconsiderar que existe uma psicopatologia, o diagnóstico ele vai ser tardio, muitas vezes. Porque, provavelmente, o primeiro lugar que eu vou procurar é a minha igreja. É o meu pastor, é um membro da igreja para conversar, né? E se eu não tiver o conhecimento do que é a depressão, do que é a doença em si, do que ela pode causar, eu posso ignorar que isso é uma doença. E aí eu posso demorar para buscar essa ajuda, né? Tem alguma coisa para falar, Lili? Aí? Eu acho que... Bom, eu quero, na verdade, acho que eu falei coisas um pouco mais negativas, então eu quero falar as positivas que aconteceram. A minha família foi fundamental em todo esse processo, né? Porque a Helene estava falando sobre a questão da atividade física também ser necessária. Meu pai me chamava para ir correr. Eu detestava, mas eu ia correr porque eu sabia que aquilo tinha benefícios para mim. Quando eu também não queria, ele não me forçava, então era muito questão do meu tempo e de respeitar isso também, né? E o pastor e a Patrícia fizeram um papel que eu acho que eles nem sabem,
Mas teve um tempo também que eu estava em tratamento e a Patrícia me buscava em casa, acho que toda segunda-feira. Eu não sei se era intencional assim com isso, mas teve uma época que eu fiquei muito, muito revoltada com essa questão da parte espiritual, porque de tanto ouvir algumas coisas que me machucaram muito, eu achava que eu tinha um problema com Deus. Mas eu não tinha. Tipo, o meu relacionamento com Deus estava ali. E eu ficava, Deus, se realmente é uma falta de fé em mim, então produz essa fé. Então, se é algo que eu preciso consertar, se é um pecado meu, então me perdoe, me ajuda. Então, muitas vezes, eu me mantive afastada por achar que aquilo era um problema com Deus, mas não era. Né? O meu relacionamento com Deus estava ali, né? E de todas as tentativas de suicídio que eu tentei, né? Com certeza foi Deus que impediu todas elas. Então, não tem como não incluir Deus nisso, e eu sei que tudo que Ele fez foi me protegendo, e porque Ele me ama, e porque Ele tinha um plano para mim. Então, meu problema nunca foi com Deus, né? E, então, quero agradecer publicamente também a pastora Patrícia, porque eu estava recebendo ajuda psicológica, eu estava recebendo ajuda psiquiátrica, mas eu também estava sendo muito amparada espiritualmente, e isso foi uma base incrível para mim. Também quero agradecer a minha família, que quando eu estava nessa fase de isolamento social e que eu não queria falar com ninguém, a minha família ia lá na minha casa, mas eles respeitavam que eu quisesse ficar no meu quarto. Então, eu estava lá no quarto, sofrendo sozinha, mas eu sabia que eles estavam lá. E que no momento que eu quisesse ter essa ajuda, eles estavam lá por mim. E tantas mensagens também que eu recebia assim, de encorajamento, deles falando que me amavam, que estavam orando por mim. Então, tudo isso foi o que me ajudou, né? Então, acho que, graças a Deus, Deus é tão bom comigo, porque eu fiz o tratamento perfeito. Eu busquei todas as ajudas que eu precisava, e a minha família foi incrível comigo. E eu sei que mesmo nos erros, foram tentando acertar, porque não foi só novo para mim que estava doente, né? Mas foi novo para todo mundo que estava à minha volta e que estava aprendendo comigo o que fazer, o que não fazer. Também tenho que agradecer ao meu irmão, que me ajudou assim de formas inexplicáveis. Uma coisa que me marcou muito é que eu não queria conversar. E eu raramente saía do quarto, mas em quase todas as noites a gente ia para a sala e ele colocava uns vídeos de umas músicas e a gente ficava lá, de madrugada, ouvindo. E aquilo me marcou muito. E então, assim, cada pessoa faz um papel de apoio muito forte para nós, né? Então, eu quero agradecer publicamente à minha família, ao pastor, à Patrícia e à igreja também, que eu sei que orou muito por mim, que me mandava mensagens. E eu falo assim que foi difícil, porque eu ouvia muitas pessoas falando, eu joguei o remédio na privada e declarei, eu não preciso mais disso. E eu falava, Deus, por que isso não acontece comigo também? Por que eu também, se eu jogar... Então, assim, foram muitos questionamentos nesse sentido, né? De falar, Deus, se a pessoa jogou, por que eu também não posso jogar? Por que eu também não posso ser curada sobrenaturalmente, né? Mas eu sei que Deus escolheu que eu passasse por todas essas situações assim, para me ensinar e também para abrir os meus olhos nessa questão de realmente da empatia. Eu falo que, às vezes, quando eu escutava alguém falar, tipo, alguém se suicidou, né, tirou a própria vida, eu já julgava, já falava, nossa, a pessoa foi pro inferno, né, tipo, o que ela fez? E eu nunca pensava nos motivos que essa pessoa teve para fazer isso. Que dor que ela estava sentindo para falar, não, eu não quero mais viver, eu quero encerrar a minha vida, isso aqui não faz mais sentido para mim. Então, isso mudou a minha visão também de olhar para as pessoas, olhar para a dor das pessoas e falar, realmente, às vezes
nós não temos sabedoria para lidar com as coisas da vida e por isso nós ficamos doentes, né? Então eu preciso ajudar essa pessoa a lidar com as coisas que estão fazendo ela ficar doente e não simplesmente falar: olha, você está errado, não vai por esse caminho. Então, acho que isso abriu muitos meus olhos também para esse sentido. E me ensinou muito sobre que Deus ele é bom quando Ele me cura sobrenaturalmente e Ele é bom da mesma forma se Ele não me cura, né? Então, foram muitos aprendizados com Deus. E outra coisa também sobre a questão da fé é que depois que eu fiquei doente, eu nunca tinha lido assim tanto a Bíblia quanto nesse período. E acho que também de criar realmente um relacionamento muito íntimo com Deus. Eu lembro assim que eu abria a Bíblia e ia principalmente em Salmos, e aquilo falava tanto ao meu coração, e eu chorava. Então, tudo, né, nesse tratamento contra a depressão tem a sua parte, né? Toda a parte de medicação, de psicoterapia, mas também a fé, né? Então, com certeza, eu não estaria viva se não fosse por Deus definindo o meu destino, né? As escolhas, mas também Ele colocando profissionais incríveis e uma família, uma igreja também para me apoiar em todo esse processo. É isso que a gente falou aí o tempo todo, né? Que a Aline terminou aí falando sobre essa experiência dela. Quando a gente julga, quando a gente critica, quando a gente condena, o outro que já está tão fragilizado com as suas capacidades, que é aquilo que a gente falou, né? Ele está se sentindo tão incapaz, que não está dando conta de fazer aquilo que era rotineiro dele, e ele se questiona por que também que ele não consegue fazer isso, né? A gente agora precisa lembrar do que a Aline falou, e eu acho muito corajoso você ter colocado isso tudo aqui também, né? Se expor como uma forma de colocar a tua vivência e também de ajudar a igreja a enxergar, né, essas questões. E que hoje, com um pouquinho do que eu trouxe para vocês possam, de repente, pensar naquele seu amigo, naquele seu familiar, naquele seu irmão que faz muito tempo que não vem na igreja, naquele seu irmão que faz muito tempo que você não recebe notícias, naquele amigo que mudou totalmente, né, de comportamento e que você tem sentido estranho. E, de repente, exercer um pouco de empatia, talvez você ser usado para poder ajudá-lo também, tá? É isso, gente. Eu espero ter contribuído um pouquinho. Hoje eu vim falar da parte técnica, mas eu quero que vocês saibam que eu também agradeço a Deus pela vida da Aline, por ter passado na minha vida também. E cada pessoa que a gente cuida, a gente aprende e a gente pega amor. E eu sou muito grata pelo convite dela, fiquei muito feliz. E muito feliz, pastor, de estar sendo recebida por vocês, fui muito bem acolhida, algumas pessoas aqui eu já conheço. E muito obrigada, tá? Deus abençoe a todos, orem por mim, coloquem eu nas orações de vocês, que Deus possa estar sempre me capacitando e cuidando da minha vida também, tá bom?